Com 14 anos, eu, eu tinha uma banda. E eu senti que a minha qualidade técnica como músico estava muito fraca para a banda. Eu tocava guitarra e às vezes contrabaixo na banda. Eu percebi que eu precisava estudar música. E aí eu procurei um professor de música. E esse professor de música, eu não sei se tem alguém de Niterói aí. Se tiver alguém de Niterói, e principalmente da região oceânica, não sei se vocês sabem, mas Niterói é uma cidade muito musical, tem muitos músicos ali, né? A gente tem um dos maiores bateristas do Brasil, que é de Niterói, que é o Márcio Bahia, que toca com o Hermeto Pascoal, né? A gente tem ali, tivemos músicos de altíssimo nível, o baixista Renato Roquette, o baixista Arthur Maia, né? Não preciso nem falar de Arthur Maia, tá bom? E aí eu fui estudar música no Estúdio Arte. Quem é de Niterói, principalmente que era da região oceânica, vai lembrar do Estúdio Arte. Se eu não me engano, o Estúdio Arte era até do Arthur Maia, o contrabaixista, tá? Inclusive, eu tive o prazer de ser amigo do filho do Arthur Maia, que é o médico Dr. Vitor Maia, tá bom? E aí, pessoal, fui estudar música lá. E aí, o meu professor de guitarra, o nome dele era Cláudio Bess. Ele deve estar vivo hoje ainda, né? E aí, ele chegou para mim e falou assim, Daniel, eu falei para ele, o que você me indica aí de música para eu escutar? E aí eu falei, professor, me sugere tipo, umas bandas aí para eu escutar. E aí, naquela época, deixa eu ver, eu escutava, sabe o que naquela época? Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Extreme. Eu escutava isso. 99% música gringa e esse estilo de música assim, Nirvana, né? Escutava esse tipo de som, né? Um som que é muito bom, mas é um som mainstream. Qualquer um escuta. E aí, ele falou, Daniel, vou te dar uma dica. A gente estava estudando palhetada alternada, algumas técnicas do John Petrucci. E ele falou, nós estamos estudando as técnicas do John Petrucci de palhetada alternada. O John Petrucci é guitarrista de uma banda de metal progressivo chamada Dream Theater. Então, pega o álbum do Dream Theater novo aí, que saiu há pouco tempo, que é o Falling into Infinity. E ele falou, escuta esse álbum e presta atenção nos solos de guitarra que você vai gostar demais. Aí eu falei, tá ótimo. Aí eu comprei, naquela época não tinha nem internet direito, comprei o CD do Dream Theater, Falling into Infinity, que tem músicas sensacionais como Lines in the Sand, né, que é incrível. Só que aí o que aconteceu? Lembrando que eu, com 14 anos, estava totalmente alienado. O cara falou, escuta o CD e escuta os solos de guitarra. Na outra aula, eu voltei e o professor falou, e aí, você gostou dos solos de guitarra? Pessoal, eu era tão ignorante que eu falei para ele, professor, eu só ouvi solo de teclado. Eu não consegui achar nenhum solo de guitarra. Olha o tamanho da minha ignorância, ok? É uma ignorância monstruosa. Eu não conseguia diferenciar o solo de teclado. Naquela época ainda era o Derek Sherinian, que era o tecladista. Depois ele foi demitido e entrou o Jordan Rudess, né, que formado pelo Conservatório Juilliard lá em Nova York. E aí eu não consegui identificar o que era solo de guitarra, o que era solo de teclado. E o professor falou para mim, como assim, Daniel? Tem vários solos de guitarra no CD. Eu falei, eu não consegui identificar nenhum. Ou seja, ignorante pra caramba, efeito Dunning-Kruger, achando que sabia, mas não sabia nada, ok? Câmara de eco, eu só escutava as mesmas músicas sempre, né? O espiral do silêncio, todo mundo que escutava coisa diferente eu achava ruim. E, mais o que ali que a gente tinha falado, espiral do silêncio, câmara de eco, viés de confirmação. Eu só escutava coisa parecida com o que eu já estava escutando. E aí, pessoal, ou seja, eu paguei mico. Eu paguei mico falando isso. Agora, será que todo dia a gente não paga mico
quando eu te mostro uma informação e você não vai estudar por conta própria? Será que todo dia a gente não paga mico quando a gente só acredita sempre na mesma coisa e só leva em consideração o que confirma essa pseudo-verdade que a gente já tinha? Ok? E aí eu vou dizer para você como é que eu fiz para me libertar disso. Agora que é a parte importante. Sabe qual foi a banda que me ajudou a me libertar da ignorância musical? Por incrível que pareça, foi a banda Queen. Porque a banda Queen, você que escuta um pouquinho, você vai ver que o Queen, eles têm ali um pouquinho de vontade de fugir da normalidade. O Queen mistura algumas coisas instrumentais, algumas coisas progressivas, coloca um negócio meio ópera no Bohemian Rhapsody, não ópera no sentido de cantar como ópera, mas no sentido de estruturação de uma ópera, ok? Então, com o Queen, eu comecei a entender essa criatividade dentro da música e como você poderia fugir da normalidade, porque eles misturavam elementos de música erudita com elementos de música pop, misturavam elementos ali de música instrumental com elementos ali de uma música mais de rádio, né? E aí eles zoam isso na música Radio Gaga, né? Então, eu não sei se você lembra da música do Queen, The Miracle, né? A música The Miracle do Queen, no final, tem um solo de guitarra incrível do Brian May e por cima do solo começa a entrar um outro compasso todo diferente, que você fala, caramba, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí, de repente, começa ele fazendo solo e vem um compasso totalmente diferente, você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. Parece que são duas músicas, uma rodando por cima da outra, e aí aquilo se resolve e termina eles cantando, né? That time will come, one day you'll see, when we can all be friends. Então eu falei, caramba, que criatividade, né? Que coisa interessante. Então eu comecei a sair da Matrix musical com Queen. Falei, caramba, é diferente isso que eles fazem, né? E aí, o que acontece? Aí eu volto ao Dream Theater já entendendo um pouco melhor as coisas. E aí com o Dream Theater eu passei a amar a música progressiva, passei a amar as óperas rock, passei a amar a música instrumental, passei a entender o que estava acontecendo ali, ok? Até que eu comecei a escutar, por exemplo, The Who. The Who é uma banda antiga que foi a primeira banda a criar uma ópera rock, tá? O que é uma ópera rock? É uma peça musical que conta uma história, beleza? Que tem ali uma abertura, uma overture, que é o resumo da ópera, depois tem o desenvolvimento, tem o ápice, tem o clímax e depois ela se resolve, ok? E aí eu entendi o que é a estrutura de uma ópera. Através da ópera rock eu entendi a estrutura das óperas, tá? E aí o The Who ficou famoso com a sua ópera rock Tommy, que conta uma história incrível, não vou entrar em profundidade aqui. Mas Tommy não foi a primeira ópera rock do The Who. A primeira ópera rock do The Who foi A Quick One While He's Away, ok? A Quick One While He's Away. Por quê? Porque, inclusive, o Pete Townshend, que é o guitarrista e o líder do The Who, que é a banda mais antiga em funcionamento ainda hoje, tá? A segunda banda mais antiga, a primeira banda mais antiga que ainda existe hoje são os Rolling Stones. A segunda é o The Who, ok? Em 1967, o The Who publicou uma mini-ópera chamada A Quick One While He's Away. E o Pete Townshend chama A Quick One While He's Away de Tommy's Parents, os pais de Tommy, que é a história do Tommy, tá? E para os ignorantes aí que estão falando, que perda de tempo falar de música secular, deixa de ser ignorante, porque a ópera rock Tommy, ela fala de Deus, ela fala de Jesus e ela termina com o Tommy, ele procurando a Deus e clamando a Deus por salvação, ok? Vocês vejam que eu estou dando aqui um testemunho da minha vida, como é que eu rompi a ignorância, e já tem um monte de gente aí aparecendo com a programação mental tentando puxar a ignorância. Deixa de ser ignorante, pessoal, pelo amor de Deus, ok? Então, queridos, através da música, preste muita atenção, música é controle mental total.
através da música, a minha mente começou a se abrir, ok? Através da música, eu fui saindo da Matrix. Através da música, eu fui saindo da programação da mente e me abrindo para coisas novas e me abrindo para o pensamento, ok? Me abrindo para a reflexão e percebendo que eu estava preso numa bolha. Qual bolha? Uma bolha só de ouvir Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Guns N' Roses e por aí vai. Bush, Soundgarden, era o que eu ouvia. São músicas boas, mas é um mundinho. E através de uma experiência musical, a minha mente foi se abrindo, beleza? A mente foi se abrindo, a mente foi se abrindo. E aí, o que aconteceu? Chegou a um ponto que eu fui estudar música na Escola de Música Vila Lobos. E na Escola de Música Vila Lobos, eu tive um encontro aí que foi o grande esclarecimento da minha vida, tá? Preste muita atenção no que aconteceu. Depois que eu entrei nisso que eu chamo de a jornada do conhecimento, beleza? Isso que eu tô contando para vocês, eu chamo de a jornada do conhecimento, tá bom? Eu comecei a ficar aficionado pelo conhecimento. Eu comecei a ficar aficionado pela cultura. Eu comecei a ficar aficionado pela informação, pelo estudo. Eu entrei no negócio assim de uma busca incessante pelo conhecimento das coisas de Deus e da cultura. E descobrindo como usar a cultura para falar de Deus. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um esforço monumental para retirar você da ignorância. Perfeito? Estou só fazendo uns ajustes aqui. Se eu mostro isso aqui para você, você consegue saborear esse texto, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia face sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Se eu mostro isso para você, você consegue saborear esse texto, você consegue ler esse texto, ok? Agora, se eu mostro isso aqui para você da forma original, conforme foi escrito originalmente, se eu mostro aquilo para vocês, beleza. Agora e se eu mostro assim? Ok? Se eu falo, cara, dá uma olhada nisso. Aí você fala, esse desenho é muito bonito, gostei. Mas se você não sabe ler hebraico, você não vai conseguir saborear a maravilha que está por trás, a mensagem maravilhosa que está aqui. Existe um pré-requisito. O pré-requisito para você conseguir saborear a Bíblia no texto original hebraico é saber hebraico, ok? Se eu te mostro dessa forma, você vai falar, um monte de desenho bonito, legal, mas você não vai ver as mensagens maravilhosas que tem aqui. E o que está escrito aqui? Hebraico, você sabe que se lê da direita para a esquerda. Então está escrito aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayeta tohu vavohu. Ve rosher al pinei hatehom. Ve ruach Elohim merarefet al pinei hamaim. Ok? Então, tem vários níveis, perfeito? Não tá de cabeça para baixo não, tá? Ok? Eu tô tentando retirá-los da ignorância. Tem gente que não tá aguentando, tem gente que tá jogando a toalha, falando, não tô suportando, socorro. É porque você foi programado para ter aversão a isso, tá? Então aqui, ó. Adianta eu saber ler o hebraico, mas não entender o hebraico? Adianta? Não. Aí, isso me faz um analfabeto funcional de hebraico. Eu, por exemplo, eu leio o hebraico tranquilo, mas eu não entendo tudo que eu estou lendo. Então, me falta um conhecimento. Tem coisa que eu não consigo absorver, tá? Então, o que adianta eu conseguir ler Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu. Ve'rosher al pinei hatehom. Ve'ruach Elohim merarefet al pinei hamaim. Adianta eu só saber ler? Já é uma etapa. Ó, que legal, você sabe ler hebraico. Mas e se você não entende? Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra.
a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, o 3 é legal que eu não li. Vaiomer Elohim, Yeri Or, Vairi Or. E disse Elohim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, para você conseguir absorver as maravilhas do texto hebraico, você precisa aprender a se alfabetizar em hebraico e entender o hebraico. Tem gente que lê e não entende. Tem gente que lê e entende, ok? Diferente de você aprender francês, no hebraico você primeiro tem que se alfabetizar em hebraico e depois entender o hebraico. O conhecimento é a mesma coisa, ok? O conhecimento, você olha o mundo e tem várias linguagens no mundo que você não sabe ler. Quais linguagens? As linguagens do controle mental, as linguagens do controle pela linguagem, as linguagens da lógica, que são as regras do bem pensar, as estruturas filosóficas por trás dos pensamentos, a importância de entender o modus operandi da linguagem dentro da estrutura de convencimento, você não entender as bases da ciência, ok? Tudo isso faz você não conseguir ler o mundo, perfeito?